Os ataques terroristas na França, no jornal satírico Charlie Hebdo, deixaram 20 mortos. Foram praticados por jovens ligados ao radicalismo islâmico. E ligou o alerta vermelho da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que está preocupada com a possibilidade de uma ação em solo brasileiro, com a proximidade das Olimpíadas de 2016. O cuidado é com a ação de lobos solitários. São pessoas que se encantam por uma causa ou organização e que podem realizar ataques mesmo sem integrarem formalmente um grupo terrorista. Setores de inteligência do governo brasileiro teriam detectado tentativas de atração de jovens do país pelo Estado Islâmico. A informação foi divulgada este ano no jornal O Estado de São Paulo. Os recrutados atuariam como lobos solitários, pessoas que não integram listas internacionais de terroristas e têm maior mobilidade para realizar atentados isolados em diferentes países. O jornal apurou que o Palácio do Planalto recebeu relatórios de órgãos diferentes alertando para o problema e que os órgãos de inteligência vêm trocando informações. A principal preocupação da Casa Civil, responsável pela coordenação das discussões internas sobre a questão, é a Olimpíada de 2016. Envolvidos dizem que a luz amarela está acesa. Pelas investigações, apesar do Brasil não ter histórico de terrorismo, o interesse do Estado Islâmico é estender o espectro de novos militantes, que hoje está concentrado na Europa, para a América do Sul. Teriam sido identificados pelo menos 10 brasileiros convertidos atuando nas redes sociais. Seria o Brasil um alvo dos terroristas? O Brasil não está imune a esse risco, a essa possibilidade, né? Apesar de nós termos uma cultura de paz, uma cultura não intervencionista, isso não elimina o risco da atuação de grupos terroristas aqui, independentemente da Olimpíada. A Olimpíada eu acho que é o grande mote que nós temos no momento para retomar esse debate aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque na verdade nós temos projetos que tentam tipificar o crime de terrorismo, um projeto de mais de 15 anos, que está nessa casa, com vários outros apensados, e que, então, não é uma questão colocada apenas em função das Olimpíadas. É um risco real que nós precisamos de nos preocupar em não só tipificar o crime de terrorismo, mas de estruturar todo o serviço de inteligência do Brasil para que possamos detectar, porque no caso específico do Estado Islâmico, né, o que se tem colocado que não há necessidade de alguém do grupo islâmico vir aqui para recrutar ninguém. Isso está acontecendo pelas redes sociais, por outros mecanismos, que não necessariamente a presença de algum integrante do grupo aqui no Brasil. E naquele ano de 92, explodiu uma bomba na AMIA, Associação Mutual Israel-Argentina, matando 86 pessoas. A Argentina não tinha Olimpíadas, a Argentina não tinha conflitos nem confrontos com países árabes e a Argentina, 2 anos depois, sofreu um segundo atentado, dessa vez a Embaixada de Israel, e no total dos 2 atentados, aproximadamente 300 mortos e feridos aconteceram na Argentina. O Brasil não é diferente hoje, com a óbvia, né, diferença da situação da Argentina. Policiais europeus já teriam estado em Brasília para a troca de informações com o governo brasileiro. A Casa Civil confirmou que a prevenção ao terrorismo já foi tratada em reunião do Grupo de Trabalho de Segurança Pública em grandes eventos. No entanto, o governo negou que o recrutamento de brasileiros pelo Estado Islâmico fez parte do encontro. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 12 de outubro deste ano um texto base do projeto de lei 2016/15, que trata do antiterrorismo. Faltando votar os destaques. Pelo projeto, usar, ameaçar, transportar e guardar explosivos e gases tóxicos, conteúdos químicos e nucleares são situações que podem ser tipificadas como atos de terrorismo. O texto exclui a ideologia das motivações do crime e consequente punição, o que pode levar manifestantes a serem enquadrados como terroristas. O texto também pune quem prestar auxílio a organizações terroristas, com pena que varia de 5 a 8 anos de prisão, e deixa a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República a coordenação dos trabalhos de prevenção e combate à prática de terrorismo. A falta de instrumentos legais para reprimir a ação de terroristas no Brasil sempre é apontada pela Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN,
como um dos obstáculos à contenção da entrada do Estado Islâmico no país. A falta de uma lei específica impede, por exemplo, que sejam rastreadas conversas entre internautas e o Estado Islâmico nas redes sociais. Nós temos um sistema que nem podemos chamar de sistema. O sistema pressupõe um fluxo, né, de informações e de ações coordenadas que o Brasil não tem. O modelo de organização do Brasil, principalmente na segurança pública, não permite, né? Nós não temos um Ministério da Segurança, por exemplo, e o ente federado União sequer tem qualquer possibilidade legal e formal de determinar qualquer ação nos estados na área de segurança pública, por exemplo, né? O governo federal não pode dar nenhuma ordem para as polícias nos estados, assim como não pode dar nenhuma ordem para o governador na área de segurança pública. Então, nós precisamos discutir, nesse pacto federativo que está sendo debatido aqui, nós temos que discutir essa organização do sistema de segurança. No momento, essa ameaça, eu diria que é de média intensidade, tá certo? Ela nem deixa de existir, nem também é algo eminente. Mas se ela chegar a existir, qual é a nossa situação? Como bem disse o meu colega deputado, nós não temos legislação antiterror. E vou citar um caso aqui que aconteceu em 2009. Naquele ano, a CIA, a área de inteligência dos Estados Unidos, passou para a Polícia Federal que existiam aqui no Brasil uma base da Al-Qaeda, aquela dos atentados de 11 de setembro de 2001. Essa base, ela foi identificada e a Polícia Federal prendeu o responsável, exatamente que atuava a partir das redes sociais, articulando ações da Al-Qaeda mundo afora. O Ministério Público e a Justiça tentaram prorrogar a detenção deste elemento, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque não existe uma legislação que tipifique o crime de terrorismo. O Congresso analisa propostas sobre o tema há 22 anos, mas os projetos não conseguiram ganhar prioridade, porque há uma noção que o terrorismo é uma ameaça distante ao país. O Brasil, em termos diplomáticos, ele entende que se ele tipificar o crime de terrorismo, ele estará, em nível global, assumindo uma posição alinhada com os Estados Unidos e contra os árabes palestinos. E o Brasil se recusa a fazê-lo. Então, se nós não temos uma lei que tipifique o terrorismo, é fruto dessa postura política diplomática do Brasil, de que ele não quer ter uma postura que possa ser lida ou ser vista como anti-árabe. E aí atrair, digamos assim, a ira, atrair uma reação árabe. Agora veja a que beco sem saída essa postura nos leva. O Brasil defende exatamente ser um grande protagonista, um grande player, um grande jogador na política diplomática global e quer ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. Ora, se nós vamos ao centro do mundo, o mundo com seus problemas virá ao Brasil. Nós vamos ter que arbitrar, por exemplo, a questão da Ucrânia com a Rússia, nós vamos ter que arbitrar o plurissecular conflito entre árabes e palestinos, nós vamos ter que arbitrar os problemas que existem na África. O telespectador acha que nós vamos arbitrar esse conflito sem ter o ônus de exatamente decidir sobre isso? Então, se o Brasil quer ter projeção global, o país precisa se preparar para essa projeção. E isso passa exatamente por esses três itens. Tem que ter uma legislação, tem que ter prevenção e tem que ter organização e estrutura. Porque essa desculpa de que, olha, nós somos o país que não tem problemas, nós somos o soft power, evidentemente é só olhar para a Argentina e ver que ela não tinha conflitos globais e enfrentou 2 atentados terroristas, como eu aqui disse, com 300 mortos, com 300 pessoas entre mortos e feridos. Se o Brasil quer, de fato, ser soberano e garantir essa soberania com um potencial de intervenção em outros países, no sentido de intermediar conflitos, de garantir relações diplomáticas construtivas, nós temos que ter a coragem de efetivamente garantir essa nossa soberania a partir da tipificação e fazer esse enfrentamento. Nem vamos criminalizar os movimentos sociais e nem vamos criminalizar os árabes, mas é preciso garantir a nossa soberania e ela se dá necessariamente pela preocupação, pela estruturação desse sistema de inteligência no Brasil, que não existe enquanto sistema, pelo menos a gente não consegue enxergar, nós vamos enxergar alguns órgãos tentando fazer isso, vamos enxergar a BIM tentando dominar
esse cenário, né, do ponto de vista de informações, mas nós não conseguimos enxergar esse sistema e concretamente não existe, como foi colocado aqui, o próprio órgão que foi criado, ele está desativado, não foi extinto, está desativado. Eu acho que, aproveitando a discussão do terrorismo, nós precisamos de repensar, de fazer esse novo pacto voltado para a segurança pública, para a redução da violência, a redução da criminalidade, porque os índices do Brasil são insustentáveis, são pior do que qualquer ato terrorista. O Repórteres desta semana fica por aqui. Sempre agradecendo a sua atenção. Participe do programa através do e-mail repórteres@boasnovas.tv. Obrigada e até a próxima edição.